Olá, amigos e amigas, sejam todos bem-vindos a mais um programa Mediunidade Farol Dentro da Noite, onde nós nos dedicamos a compartilhar esse estudo sobre esse livro da qual nós temos recebido pela psicografia da Miriam. Nome completo, né? Miriam Yuka Tsubahara. Então, esse livro ele foi baseado num estudo em cima do Diálogo com as Sombras de Hermínio de Miranda. Então, para que a gente não venhamos, né, a nos ater a apenas alguns poucos livros, né, é importante que venhamos buscar, além das obras básicas, né, outros estudos para que venhamos nos desenvolver. Então, esse livro ele é orientado a um grupo mediúnico, aqueles que vêm com... Todos nós viemos com propósito, né? Eu ia dizer que venham, né, querer desenvolver as faculdades mediúnicas, mas todos nós viemos, né? Então, esse é o nosso propósito. E o que nós vamos estudar hoje vem falar sobre isso, né? Parábola dos talentos. Então, para que não venhamos enterrar esses talentos que Deus tem nos confiado, né, porque adquirimos através dos tempos, é uma grande oportunidade de suerguimento. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre esse trecho. Estamos no nosso encontro número 13, onde o tema principal, ele não traz como capítulo, mas é orientações ao grupo mediúnico. Temos falado já sobre alguns temas anteriores, como mediunidade, orgulhoso, amor. Vamos falar um pouco de amor novamente, harmonia, o trabalho no campo espiritual e assim por diante. Então, nós não estamos lendo o livro por completo. É importante que vocês também busquem, né, essa leitura, busquem essas análises e, se tiverem algum ponto que precisa ser esclarecido, podem entrar em contato conosco através do nosso Facebook, que é Centro Espírita Maria José e o Amor. E nós nos esforçaremos para responder a todos. E para aqueles que querem nos conhecer, então, nós estamos em Jaraguá do Sul. Então vamos lá, vamos pedir para a Vitória fazer a nossa prece inicial. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais este dia, te agradecemos pelo teu amor, pela tua soberana misericórdia e justiça, agradecemos pela lei da reencarnação, a Jesus Cristo, a todos os seus ensinamentos, o Evangelho hoje redivivo, e aos irmãos superiores que nos acompanham nesses momentos aqui, e que possamos bem aproveitar desses momentos de estudo e de autorreflexão, e que a sua vontade, Senhor, que a soberana se faça, que assim seja, Pai. Que assim seja, Senhor. Então nós vamos pedir para a Dani fazer a leitura ali do parágrafo da página 21, onde logo depois do tópico amar, em letra maiúscula, ele vem colocar a palavrinha tão pequenininha, medo, com ponto de interrogação. Mas essa palavrinha ali de 4 letras, ela faz um grande estrago. Vamos falar um pouquinho. Então, Dani, leia para nós esse parágrafo. Medo? Medo é falta de confiança em Deus e naqueles que nos assistem, os irmãos superiores que organizam as tarefas. Quem tem medo não aprende, não pratica, não evolui. Quem se deixa dominar pelo medo não tem fé. E quem não tem fé não acredita em Deus, nem no seu amor, pois ele nada faz que venha em prejuízo de seus filhos. Olha só, então aqui fala que o medo é como se nós nos colocasse uma barreira, um escudo contra tudo, contra todas as comprovações, e não acreditar no amparo que a gente tem, como fala aqui dos irmãos superiores que organizam as tarefas, né?
Então, o medo nos priva de tudo isso. E é como o Michael colocou no começo, como se a gente realmente estivesse enterrando o nosso talento, né? Porque logo mais tem outro trecho que ele coloca: nosso medo é a nossa recusa à oportunidade que o Pai nos concedeu, né? De estarmos aqui reencarnados para evoluir. Ele coloca esse medo aqui, lógico, relacionado aos trabalhos mediúnicos, né? Mas o medo também é no cotidiano, né? No dia a dia, né? Temos visto muito isso, porque o medo ele é medo, digamos assim, né? Não tem diferença de medo de barata, medo de avião, medo de elevador, é medo. Como ele coloca bem no início, medo é falta de confiança em Deus. Podemos dizer assim, ou melhor, medo é falta de entendimento das coisas. Analisar por que eu tenho medo daquilo ali. Às vezes a gente tem medo, mas nunca fez para saber. Né? A gente nunca fez algo para comprovar, para realmente, não, eu preciso ter medo disso. Lógico que o medo ele faz parte do instinto também, porque ele é da preservação da vida. Proteção. Como tá? De proteção, né? De autoproteger, né? De auto. Isso. Né? No reino animal, nós trazemos isso muito, muito forte, porque é a preservação da vida. Só que o que acontece? Hoje nós temos a capacidade e múltiplas oportunidades de poder compreender o que vem a ser o medo. Né? Então ele também fala o quê? Quem se deixa dominar pelo medo não tem fé. Hoje sabemos que a fé não é mais aquela fé cega da qual nós temos praticado através dos tempos. Simplesmente acreditar, né? Nós precisamos comprovar. Isso são conquistas do passado, através dos tempos. Essa fé nós vamos adquirindo, comprovando através dos tempos. Não que seja impossível, né? Mas numa experiência só, adquirir essa fé de tanto, né? Nós escutamos, eu tenho fé, mas às vezes essa fé é cega. Não é uma fé comprovada. Não é uma fé porque você sabe como as coisas acontecem, né? Então simplesmente alguém te disse que é assim e você cegamente acredita naquilo. Não é essa a verdadeira fé. E a gente, né, vem passando, né, por esses ensinamentos aqui do livro, e alguns encontros atrás a gente falou sobre a responsabilidade, né, e aqui eu vou comentar sobre o trabalho mediúnico, né, desenvolvimento das faculdades, que ele deve ser feito com responsabilidade, né, dentro de um grupo baseado no Evangelho, tendo essas premissas, né, que são básicas, né, para que a gente participe desse tipo de estudo. Não há, de fato, por que ter medo. Porque é através do exercício que a gente consegue, como tu bem colocasse, né, comprovar, então, passar esse conhecimento para a fé. Que a gente, né, muitas vezes aqui nos nossos estudos, diz que é o entendimento aplicado, né? O conhecimento aplicado. Aí sim a gente transforma em fé. Então, não há nesse contexto, né, não há espaço para o medo. Porque, tendo como bússola o Evangelho, né, Jesus, nosso irmão maior, enfim, né, atrelado às leis divinas, Deus, essa fé, esse medo não tem como estar presente. Então a gente passa dele, ao invés de falar medo, a gente passa a falar confiança, né? Confie. Na verdade, o medo é a falta da coragem da fé, né? Porque o que é a coragem da fé, né? Nós temos coragem, né, de olharmos para nós mesmos, entendermos espíritos que somos, e então coragem de assumir o que somos e dar um passo adiante,
né? E como foi falado, é colocar em prática. A coragem da fé é realmente assumir, é aquela convicção, é colocar em prática aquilo que nós temos aprendido. Porque a coragem da fé, a fé ela é ativa. E o medo, na verdade, o medo nos paralisa, né? O medo é paralisante. Então, por isso que aqui diz que quem tem medo não pratica. Porque nós ficamos e não evolui, claro. Por quê? Porque nós ficamos paralisados, cristalizados naquela situação, enfim, naquele medo. Por quê? Pela falta de conhecimento, né? Pela falta realmente de entendimento que nós somos espíritos e que nosso Pai é Deus, né? E que todos nós trazemos, né, forças sempre sobressalentes para cumprir as nossas tarefas, né? Jesus disse que quando um ou mais estiver reunido em meu nome, a minha mão estará sobre ele. A gente pode dizer ali, então, porque medo, né? Medo é falta de confiança em Deus. A gente pode dizer que esse medo, na verdade, é como um acondicionamento nosso, né? Porque no reino animal, o medo desconhecido a gente deveria ser somente temporário, né? O tempo suficiente para você analisar a situação e você decidir. Ou você foge para se manter vivo, ou você usa da tua força, então, para encarar o problema. Então, hoje a gente vê assim, que realmente não tem por que ter medo, né? Muitas vezes a gente usa o medo mais como um escapismo do que propriamente medo, naquilo que a palavra significa. Como que uma forma de justificar a nossa ociosidade. Então, tem muito a ver, esse medo tem muito a ver com orgulho. Porque o orgulhoso, ele não admite as suas fragilidades. Enquanto que na humildade a gente reconhece a nossa fragilidade, a nossa pobreza nas questões espirituais e a gente vai e coloca a mão na massa, né? Então, são pontos que a gente também precisa analisar, que realmente a palavra medo é um comodismo de nossa parte, né? E ali esse parágrafo deixa bem claro que não é medo que a gente tem. Está mais relacionado com a nossa ociosidade, falta de conhecimento de nós mesmos. Como temos falado até essa semana no Evangelho, né, temos ali a porta estreita, né, o caminho estreito. Então, essa porta estreita, esse caminho estreito, ele requer um trabalho a mais. Então, muitas das vezes o que acontece? É mais cômodo para nós ficarmos como estamos, pois ali não há perigo, né? Como a Miriam colocou o exemplo dos animais, então muitas vezes os animais fazem isso. Eles não propriamente saem para caçar porque o perigo é maior. Então, o que acontece? Eles ficam esperando que os outros caçem e se alimentem das sobras. Né? Porque é muito mais cômodo. Né? Você não está enfrentando, você não está adquirindo mais coragem. Né? Aqui vamos colocar a parte de Deus, nosso Pai. Né? Enquanto você não for ali enfrentar as tuas provas, porque as provas se apresentam para todos, então aproveita quem quer, digamos assim. Então nós temos medo disso. Porque uma que nós não sabemos o resultado, só que nós precisamos entender que qualquer que seja o resultado, nós temos que estar preparados. Então, ainda é muito cômodo, né, não querer enfrentar, porque não querer enfrentar, digamos assim, nós já sabemos como está. Então entendemos assim que pior do que está não pode ficar. Entre aspas, mas nós sabemos que pode, porque como a Laura colocou, a fé ela é ativa. Então a ociosidade, não fazer o mal, mas também não fazer o bem, já é mal. Ficar estagnado
é mal. O bem, ele é ativo, né? E como nós somos, né, na própria ciência já diz, né, que o homem é um ser racional, que a gente tem justamente, conquistamos, né, o raciocínio justamente para poder analisar as questões. Então, justamente as circunstâncias são justamente para que a gente venha a crescer, aprender a tomar as atitudes, crescer também com as consequências das nossas escolhas, né? Nem sempre uma escolha vai ser equivocada, só que nesse medo de tomar uma atitude, você vai ficar sempre como que em cima do muro, você nunca vai saber realmente para que lado que vai dar, né? Se eu não me arriscar em abrir uma porta, eu não sei para onde que essa porta vai dar. Se eu não, diante de uma encruzilhada, se eu não optar, né, em ir para a direita ou para a esquerda, eu não sei qual que é o caminho certo, né? Então é onde os irmãos superiores também já nos falaram que medo, essa insegurança, a gente só vai superar vivendo coragem, não tem outro jeito. Então aquilo que a gente vem se negando e negando em fazer, vai chegar uma hora que nós vamos precisar fazer. Como Jesus fala, faça tu ao teu próximo o que gostarias que fosse feito para ti. Quer dizer, nós é que precisamos tomar iniciativa, porque enquanto no reino animal, por medo, então a gente fica esperando que o animal maior casse e a gente fique com as sobras, o que vai acontecer? Se o irmão maior, né, o animal maior não caça, eu também não tenho comida. E se a gente se acondicionar nessa questão de que eu vou ficar sempre esperando os outros, e aí se os outros, eu vou pro lado que a banda for. E se a banda vai pro lugar errado, né, um lugar do mal, digamos assim, nós também não vamos poder acusar a banda pelo caminho que escolheu. Porque nós temos esse costume de colocar a culpa nos outros. Não, mas foi o fulano foi e eu fui. Mas ainda assim, eu fui atrás do fulano, é uma escolha. Por medo não, mas é uma escolha. E Jesus também nos falou, né, que aquele que está na minha messe, minha mão está sobre ele. Sim. Então, diante dessas escolhas, se o propósito é o bem, né, se nós temos propósito no bem, de acordo com o que Jesus nos ensinou, não há o que temer. Sim. Não tem espaço para o medo. Então, com tudo isso que nós falamos, vamos tomar como exemplo a casa espírita. Então, o medo faz com que nós ficamos na plateia. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. A vida toda. A vida toda. Agora, o devotamento, a abnegação faz com que nós estejamos lá na frente. Mesmo que tenhamos um pouquinho de medo para falar, mas já é um grande passo. Mesmo que precisamos às vezes receber um pequeno puxão de orelha por algo da qual temos falado equivocadamente, mas alguém nos chama a atenção. Temos esse amparo dos nossos irmãos superiores, então utilizem dos médiuns para acompanhar os evangelhos, para ver o que os irmãos na carne e em espírito, mas em desdobramento, que ali acompanham, como é que eles estão recebendo esse evangelho. Utilizem desses encontros de momentos de estudo, mas eles têm que ser específicos, têm que ter os seus propósitos. Façam essas leituras para comprovar. É só dessa forma que nós vamos entender onde que estão as nossas fragilidades e aonde que nós precisamos melhorar. Ele está falando aqui de um grupo mediúnico, mas é no geral, é dentro dos estudos. Acompanhe como é que os estudos da casa estão se direcionando. Sempre rogando a Deus, em nome de Jesus, do amparo dos irmãos ali da casa que nos assistem,
né? Para que a gente possa seguir firme e forte e não venhamos a nos enganar. Não é porque para que depois da morte nós não venhamos a comprovar aquilo que realmente acontecia, porque enquanto na carne nós nos entendíamos como homens de bem. E nem era tão bem assim. Ah, mas eu era caridoso, cumprimentava o meu vizinho todos os dias, levava as crianças para a escola. E quando a gente desencarna, nós comprovamos que não era um homem de tão bem assim, porque como falamos, o bem é ativo. Então, tudo isso que nós falamos agora não é bem, é dever. Né? A caridade que nós entendemos, não é caridade, é dever. É ativo, mas é dever. É dever. Nós entendemos que deixar um dia a família, deixar um dia o lar, né, para ir para um centro espírita, fazer um estudo, para a igreja, e lá se dedicar na noite da sopa, né, na entrega dos agasalhos, é caridade, não é dever de todos nós. Então é ali que nós nos enganamos, porque achamos que somos homens de bem. Mas é tarefa. Então, como o Michael vai ler agora em diante, é oportunidade, é harmonização. Então leia, Michael, para nós. Então, no parágrafo seguinte, inicia assim: o trabalho mediúnico é a oportunidade de irmãos se ajudarem uns aos outros. Os mais adiantados ensinarem aos retardatários. Os que têm doarem aos necessitados. O que aprendeu ensinar àquele que não sabe. Aqui são, né, vários comentários, né, mas corrobora exatamente o que a gente estava falando sobre o medo. É ativo, é ação. Ele também encerra esse ensinamento, né, que todos nós temos o que doar, né? Então, se nós compararmos a nossa escala, né, na vida, em todos os momentos tem crianças, bebês, crianças, né, adolescentes, adultos, né, e aqui se a gente for fazer uma comparação básica, os irmãos superiores, os orientadores, né, são os adultos, né, ensinando... Os anciãos. Ensinando, eu nem vou colocar ancião porque eu vou me colocar aqui ensinando nós, crianças, né, porém, a gente também pode estender a mão aos bebês, né, ou seja, nesse caso estou representando por aqueles que estão mais necessitados que nós, porque nós ainda temos muito a aprender, né? Outro assunto que também encerra esse tema é a parábola dos talentos, né? É um talento que a gente tem que desenvolver. Pode ser uma moeda, a gente tem que transformar ela em 2 moedas, para que assim a gente possa também ter o mérito de ter mais moedas na próxima oportunidade. Tanto que ele coloca aqui, né? Se a guardamos para nós, ela não rende, né? Que é justamente esse compartilhar, né? E aqui coloca depois mais ainda, né? A moeda é para ser distribuída. Quanto mais se distribui, mais renderá. Pois é com ela que pagamos as dívidas que contraímos no passado, que foi o que tu colocou ali logo no início, né? Então são esses nossos deveres e essa nossa tarefa maior de reconciliação com todos esses que nos acompanham através dos tempos. Agora eu pergunto para vocês, que ele diz assim, é moeda para ser distribuída. Que estamos distribuindo. Ou como deve ser distribuída? O que distribuir? O que precisamos nesses momentos nos dedicar a distribuir? O distribuir seria o quê? Compartilhar. Então, nós podemos dar algo que nós não temos? Não. Então, como é orientado no livro, o Evangelho sempre em primeiro lugar.
Só que o Evangelho não é um livro. Não é um livro. Nós já comprovamos aqui. Muitas das vezes, quando nós dissemos assim, compartilhe o Evangelho com os irmãos. A exemplo de um trabalho dentro do lar, onde ali sempre tem muitos irmãos. E quando nós abrimos o Evangelho, isso aconteceu comigo. Quando eu adentrei a casa espírita, então num desses trabalhos de nos conhecermos, quem verdadeiramente somos, eu fui levado em desdobramento até o meu lar. Lá tinha muitos irmãos ligados ao meu psiquismo. Então foi pedido para que eu compartilhasse o Evangelho com todos aqueles que ali estavam. Apenas os ligados ao meu psiquismo. Aqueles que estavam em afinidade. E quando eu abro o Evangelho, ele estava em branco. Né? Já dá para compreender o que seria o em branco. É porque não adianta estudar e não praticar. Então, o Evangelho ele tem que estar no livro. Lógico que ali é uma representação. Se eu vivesse o Evangelho, o meu Evangelho, ao compartilhar, ele estaria repleto de informações, de ensinamentos do Cristo. Por quê? Porque eu teria praticado tudo isso. Então eu teria comprovado tudo isso. E os irmãos iam fazer leitura da minha comprovação. Né? Então o Evangelho ele tem que estar nos corações, nos nossos corações. Ah, mas poxa, como a gente falou no início, sou tão pequenino ainda, né? Não tenho o que compartilhar. Todos nós temos o que compartilhar. Agora, se nós ficarmos desse medo que não tenho, não vai ter mesmo. Nós somos aquilo que nós afirmamos. É igual uma dor. A gente pergunta, e aí, como é que tá? Estou com uma dor de cabeça. Daqui um pouco você pergunta de novo, como é que você tá? Ai, a dor de cabeça piorou. Daqui um pouco você pergunta de novo, tu não sabe como a minha dor de cabeça está forte. Enquanto você continuar afirmando que a dor de cabeça está forte, ela vai estar forte. Pior que não é a dor de cabeça, né? É a minha dor de cabeça. É a minha dor de cabeça, isso mesmo. Eu falo muito. A Miriam já me corrigiu algumas vezes, eu digo isso. Também estou aprendendo. Então a gente tem que esquecer um pouco esse lado da dor, porque quem está doendo é o corpo. Deixa o corpo doer. Se é a prova do corpo, deixa doer. Aproveitemos esses momentos. Porque senão conturba. E se conturbar, nós abaixamos o nosso padrão e aí mesmo que nós não temos o que dar. Muito pelo contrário. Nós temos o que dar para os nossos irmãos que se dirigem contrariamente às leis divinas. Não é que nós damos, eles vêm e pegam, porque a gente abre. É igual o carrinho do mercado que a gente esquece na fileira. Passa um engraçadinho e vê, poxa, esse aqui tá com mais coisa do que o... Para que eu vou fazer a compra? Pega o nosso carrinho, passa no caixa e vai embora. E a gente fica devendo. São analogias bobas, mas elas tratam o nosso cotidiano. Daquilo que Deus tem nos confiado. Então, falamos 30 minutos do medo, não vamos encerrar esse assunto, também não é a nossa intenção dizer assim, falamos tudo do medo. Como falamos no início, o medo ainda faz parte. Nós estamos desenvolvendo ainda os nossos instintos para sentimentos. E não podemos
podemos dizer que nós não estamos evoluindo. Nós estamos. Estamos. Ah, mas tem tanta maldade no mundo, mas é o nosso mundo só. Agora façamos uma comparação com o universo. Não pode ter mais mal no universo do que bem. Não. O bem é muito superior. Isso é só uma parcela. Uma parcela da qual nós fizemos parte ainda. Você quer ler? Sim. Só vou ler essa mensagem que fala bem do nosso estudo de hoje. Pensa e anota, de Emmanuel. Em tempo algum, não digas que não pode ser útil. Faze de cada dia um poema de fé. Pode ser a esperança dos que jazem na angústia. Uma frase de luz ergue os irmãos caídos. Terás quanto quiseres, a prece que abençoa. Para espalhar o bem, basta o apoio de Deus. Tenhamos coragem. Tenhamos coragem. Tenhamos fé, mas não a fé cega, a fé raciocinada. Busquemos sempre, irmãos, comprovar essas coisas. É muito importante para que a gente venha se conhecer verdadeiramente. Não tenhamos vergonha de, digamos, diante dos estudos, diante dos trabalhos, sermos francos, onde o médium às vezes tem que falar aquilo que está acontecendo com o irmão, com o colega, né, de trabalho. Ou que durante os passes ali o irmão ele não desempenhou verdadeiramente o papel que deveria, que houve ali um passe espiritual. É importante isso, porque só assim que nós vamos crescer. Enquanto nós continuarmos passando a mão na cabeça, dizendo que está tudo bem, que está tudo bom, sem comprovar, nós não crescemos. É ali que nós perdemos o mérito e deixamos de receber o amparo dos nossos irmãos superiores. Então agradecemos a presença de todos. Busquemos a leitura do livro, mas não tão somente esse livro, né, o Diálogo com Sombras, Missionários de Luz. Busquemos também outros evangelhos, como o Evangelho dos Humildes, Jesus no Lar. Né? São tantos outros livros que nos ajudam a compreender um pouco mais as passagens de Jesus. Boa Nova. Temos aí hoje também esse Novo Testamento com a tradução de Haroldo Dutra Dias, que traz algumas palavras que às vezes nos falta compreensão, que através dos tempos elas têm sido modificadas, né, ou até mesmo induzidas para uma interpretação errônea. Então é muito importante que nós façamos essas leituras para que venhamos nos aprimorar. Tá certo? Então agradecemos a presença de todos que nos acompanharam até aqui, que nos acompanham. Esse é mais um programa Mediunidade Farol Dentro da Noite, onde buscamos compreender um pouco mais sobre esse livro. Tá vendo como as coisas são? É um livro baseado em outro livro e agora nós estamos ainda esmiuçando um pouco mais daquilo que já foi tirado de um outro livro. Então, por isso que diz: o Evangelho é alimento de vida eterna. É para a eternidade. Então vamos pedir para a Vitória fazer a nossa prece de encerramento. Senhor, nós só temos a te agradecer, Pai, por esses pequeninos momentos, por esses momentos que nos dá a oportunidade de maiores esclarecimentos de quem nós somos, do compartilhar do Evangelho, dessa reforma íntima que nós devemos buscar em nosso cotidiano, em nosso dia a dia. Agradecemos a Jesus, aos irmãos superiores, agradecemos por toda a tua misericórdia, Pai. Que o teu amor, que a tua bondade se faça também a todos esses que nos acompanham, a todos esses ouvintes. Agradecemos por tudo, por tanto e por todos. Que assim seja, Senhor. Que assim seja, Senhor.